utilizar essa palavra, porque ao mesmo tempo essa palavra ela pode servir para cortar, mas ela pode servir para nos cortar. Então nós podemos estar usando essa palavra de uma forma errada de entendimento e nós podemos estar deixando de experimentar tudo aquilo que o Senhor preparou para nós nessa vida. O Senhor fala que Ele veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Então é uma vida sobrenatural, de sobremodo, sobremaneira, tudo acima daquilo que nós vimos, tudo aquilo acima daquilo que nós pensamos, tudo aquilo acima de nós, daquilo que nós falamos. Então Ele veio para que nós tivéssemos essa vida aqui, enquanto nós estamos aqui na terra. Então, o apóstolo Paulo, né, essa passagem do livro de Romanos, capítulo 8, versículo 1, ela começa assim. Eu estou seguindo a NTLH, a nova tradução na linguagem de hoje, é uma Bíblia de estudos, então eu achei que ela é muito clara e não tem como distorcer daquilo que ela está falando. Tá? Então, a palavra começa assim: agora já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, ele é muito objetivo. Ele diz que não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas a Cristo Jesus. E muitas pessoas têm parado nesse versículo e têm ficado por aqui. Não há mais condenação naqueles que estão unidos em Cristo Jesus. É uma frase muito bonita, porém, se ela não for bem aplicada, se ela não for colocada num contexto geral, essas pessoas, elas podem estar vivendo na desgraça, ao invés de estar vivendo na graça de Deus. Então, muito tem se falado sobre essa passagem e muitas pessoas têm entendido que não há mais condenação para aqueles que estão unidos a Cristo Jesus. Mas eles não conhecem ou não entenderam ainda o que é unido a Cristo Jesus. Que não há mais condenação àqueles que estão juntos com Cristo Jesus. Aqueles que estão caminhando com Cristo Jesus. Aqueles que têm o Espírito Santo de Deus dominando a vida deles. Porém, se isso não acontecer, nada disso é verdade. Se as coisas que nós vamos ler aqui não completarem esse primeiro versículo, nada disso faz sentido. Então eu queria chamar a atenção de vocês. Vocês que estão em casa, vocês conhecem alguém, alguma pessoa que vive com esse primeiro versículo. Nós temos visto isso. Nós temos acompanhado isso é no Brasil inteiro, eu não sei, não vou falar no mundo porque eu não tenho conhecimento daquilo que acontece fora do nosso território. Mas nós temos visto muitas pessoas que estão perdidas e achando que estão salvas. Muitas pessoas que estão mortas e achando que estão vivas. Muitas pessoas que estão achando que são filhas de Deus, mas elas não são filhas de Deus. E eu sempre converso com todas as pessoas que eu tenho essa oportunidade e eu deixo muito claro, porque a palavra deixa muito claro para nós, que existem dois pais. O Pai da verdade, que é o nosso Senhor, nosso Salvador, Jesus Cristo, e o pai da mentira, que é Satanás. Você é filho de algum deles, ou você é filho do Pai da verdade, de Jesus Cristo, aquele que veio, que morreu por você, que morreu por mim, que morreu pelos nossos pecados, ou você é filho do pai da mentira, aquele que está aqui, presente nesse mundo, é aquele que governa esse mundo, é aquele que tem autoridade sobre as coisas que acontecem aqui. Mas muitas vezes esse pai não tem autorização. Ele tem autoridade, mas ele não tem autorização. Porque a palavra nos fala que nada acontece na terra sem a permissão dos céus. Então é muito importante nós entendermos isso. Nós somos filhos de um pai, mas quem é o nosso pai? É o pai da verdade ou é o pai da mentira? Então pessoas estão vivendo com base nesse versículo, sem saber aquilo que complementa toda essa passagem de Paulo aos romanos. Então, ao mesmo tempo que
a palavra nos fala que não existe nenhuma condenação para aqueles que estão unidos em Cristo Jesus, nós abrimos o livro agora na carta de Paulo aos Coríntios, segundo Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Então, segundo livro, ou segunda carta, né, de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, ele nos fala assim: quem está unido com Cristo é nova pessoa. Acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. Em algumas versões, né, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Então há um complemento dessa fala de Paulo a Romanos e Paulo aos Coríntios. Então, primeiro ele fala que não há mais condenação àquele que está junto, àquele que está unido em Cristo Jesus. E aqui um pouquinho para frente, ele nos fala que quem está unido com Cristo Jesus é uma nova pessoa. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Acabou-se o que era velho, já chegou o que é novo. Então aqui tem uma condição. Quem está unido a Cristo Jesus? Aquela pessoa que é uma nova criatura. É aquela pessoa que deixou a velha vida, a velha natureza. É aquela pessoa que roubava, mas hoje não rouba mais. É aquela pessoa que mentia, mas hoje não mente mais. É aquela pessoa que matava, mas hoje não mata mais. É aquela pessoa que adulterava, mas hoje não adultera mais. Então é aquela pessoa que teve a sua vida transformada. Ela teve a sua vida modificada pelo Espírito Santo de Deus. Porque Ele é o único que consegue fazer essa mudança na nossa vida. Não há outro meio, não há outro método, não há nada que possa nos santificar, não há nada que possa nos separar, a não ser Jesus Cristo. Então Paulo fala aos romanos, Paulo fala aos coríntios, e quando nós voltamos, então, nós conseguimos entender que não existe condenação para quem está unido a Cristo Jesus. E aí nós acabamos de ler que aquele que está unido a Cristo Jesus é uma nova pessoa. Então, se eu não tive a minha vida modificada, se eu não abandonei o velho homem, a velha natureza, as coisas passadas, eu não estou unido a Cristo Jesus. Eu posso estar dentro de uma congregação, eu posso estar orando, eu posso estar jejuando, eu posso estar dizimando, eu posso estar ofertando, mas eu não estou unido a Cristo Jesus. Se a minha pessoa, a minha vida continua a mesma do meu passado, não houve mudança. Então eu ainda não sou filho de Deus. Eu estou achando que eu sou filho, mas o Pai não me reconhece como filho. Porque não houve uma mudança de caráter, não houve uma mudança de comportamento, não houve uma mudança de pensamento, não houve uma mudança na fala. E nós continuamos aqui no livro de Romanos, na carta de Paulo, e quando nós vamos para o versículo 12, capítulo 8, a palavra nos fala: portanto, meus irmãos, nós temos uma obrigação, que é de não vivermos de acordo com a nossa natureza humana. Então aqui nós começamos a entender que nós precisamos fazer a nossa parte. Jesus veio e fez aquilo que nós não poderíamos fazer, que pessoa alguma poderia fazer, que dinheiro algum poderia comprar, que situação alguma poderia reverter. Então Jesus veio por nós para que nós tivéssemos vida novamente, para que nós fôssemos resgatados do pecado, para que nós não sejássemos mais escravos do pecado. Mas agora ele fala assim, mas agora vocês precisam fazer a parte de vocês também. Vocês precisam negar a si mesmo. Vocês precisam crucificar a velha natureza. Vocês precisam caminhar. Eu fiz aquilo que vocês não poderiam fazer. Agora vocês vão fazer aquilo que é dever de vocês fazerem. Porque vocês vão ser os meus imitadores. Então há uma obrigação. Nós temos uma obrigação como filho de Deus, como cristãos, que é de não vivermos mais de acordo com a velha natureza. E agora nós podemos não viver mais,
Porque agora nós temos força através de Jesus Cristo, através do Espírito Santo de Deus, que nos capacita para que nós possamos vencer, para que nós possamos prosseguir, para que nós possamos dizer não àquilo que antes nós não podíamos mais. Nós não tínhamos força suficiente para que a gente rejeitasse aquilo. Então é por isso que quando Jesus Cristo, quando o Espírito Santo começa a habitar dentro de nós, começa a tomar as decisões da nossa vida, nós somos fortes suficientes para dizer não ao pecado. Eu posso cair? Posso. Não deveríamos cair. Mas se cair, nós temos que reconhecer aquilo, abandonar aquilo, não dar nenhuma brecha para que isso venha acontecer. Porque agora nós conseguimos dizer não para a carne. Antes, quando nós éramos escravos do pecado, nós éramos dominados pelo pecado. E nós não conseguiríamos dizer não. Mas agora, quando nós nos tornamos uma nova criatura, quando nós estamos em Cristo Jesus, Ele sim nos santifica, Ele nos purifica, Ele nos mantém de pé, Ele nos dá força para dizer não. Então essa é uma obrigação, mas essa palavra obrigação, ela não pode soar como algo ruim. Vocês são obrigados a fazer isso. Essa é uma obrigação em amor. Essa é uma obrigação em amor, não em temor, não em medo, não em respeito, mas em amor, por tudo aquilo que Ele fez por nós. Então a gente precisa pensar assim, olha, o Senhor fez tudo isso por mim, sem me conhecer, sem eu merecer. Então, eu quero retribuir para Ele. Aquilo que eu fizer vai ser para Ele. O amor precisa habitar dentro de nós. O amor precisa fazer parte do nosso dia a dia, porque Deus é amor. E esse sentimento, ele precisa ser manifesto para que nós possamos prosseguir, para que nós possamos acordar de manhã. Dias maus virão, como nós estamos vivendo isso. Mas a palavra nos alerta para isso. A palavra nos fala que no mundo nós teremos aflições. Mas ao mesmo tempo Ele nos fala, mas tenham bom ânimo, pois eu venci o mundo. E quando eu escuto isso, eu vejo uma coisa magnífica do Senhor, porque Ele nos fala numa condição de grandeza. Ele venceu o mundo. Ele não venceu só no mundo. Ele não venceu só aqui, mas Ele venceu o mundo todo. Ele venceu tudo para que nós pudéssemos prosseguir, para que nós pudéssemos caminhar. Então, voltando a palavra nessa obrigação que nós temos no versículo 12, no versículo 6, a palavra nos fala que a pessoa que tem a mente controlada pela natureza humana acabarão morrendo espiritualmente, mas as que têm a mente controlada pelo Espírito de Deus terão a vida eterna e a paz. Então o Senhor nos fala, Ele nos enche do Espírito, mas Ele fala que aquelas pessoas, mesmo cheias do Espírito, que não deixam o Espírito controlar a vida deles e que são controlados pela natureza humana, elas morrem espiritualmente. Não porque a natureza humana é mais forte que a natureza espiritual, de maneira nenhuma, mas é porque no momento em que nós escolhermos uma, no momento em que nós darmos atenção, ouvidos para uma, a outra vai se silenciar. Então nós entendemos que a natureza humana, ela vai continuar dentro de nós, mesmo nós sendo novas criaturas. Porém, ela não vai conseguir mais se manifestar na nossa vida. Essa natureza, ela continua dentro de nós. É por isso que nós temos que renovar essas nossas forças a cada manhã. É por isso que nós precisamos ser cheios da presença do Espírito para que Ele tome essas decisões. E essa natureza humana, ela começa a diminuir. Ela começa a diminuir até ela não mais florescer. Quantos de nós viemos da escola católica? Glória a Deus por isso. E quantos de nós falávamos coisas que não condizem com a palavra de Deus? Quando nós nos assustávamos, a expressão fácil era Ave Maria, Nossa Senhora. E isso está dentro de você.
Só que porque você deixou de falar, porque você deixou de ver, porque você conheceu a verdade, porque a verdade libertou você, isso começou a se aquietar ali dentro. Começou a não mais fazer parte do seu dia a dia. Aquela pessoa que falava palavrões, aquela pessoa que falava coisas indecentes, aquilo ali está ali dentro de você. Mas é porque você transformou, é porque hoje o Espírito Santo ele domina você, e isso você não fala mais. Aquela pessoa que pensava de uma outra maneira, aquele pensamento está dentro de você. Mas o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus, ele sobrepõe sobre tudo isso. E você se torna uma nova criatura. E você se torna uma nova pessoa. Então, as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana, elas se tornam inimigas de Deus. Porque nós entendemos, a palavra nos fala que Deus, ele não concorda com o Deus desse mundo. A palavra nos fala que Deus, ele não interage com o rei ou com o governador desse mundo. Porque ele não é Deus, na verdade. Né? Não existe Deus desse mundo. Tá? Só existe um Deus, que é o nosso Deus, que enviou seu Filho, Jesus Cristo, para que nós pudéssemos ser salvos. Então a palavra continua nos falando. Né? Quando nós estamos aqui, quem tem a mente controlada pela natureza se torna inimiga de Deus. Mas aquelas pessoas que têm a mente controladas pelo Espírito de Deus terão a vida eterna e a paz. Meus irmãos, mais uma vez nós precisamos parar aqui. Quando nós falamos de vida eterna, tem muitas pessoas que acham que a vida eterna ela começa só depois da morte do corpo. E isso é mentira. A vida eterna ela começa no momento em que você entrega a sua vida ao Senhor, que você reconhece Ele como Senhor e Salvador da sua vida. A vida eterna ela começa quando as coisas velhas ficaram para trás e tudo se fez novo. Então a vida eterna ela só não tem um fim, mas ela tem um começo. E o começo é aqui, o começo é agora. Muitos de nós estamos vivendo a vida eterna. Muitos de nós já entendemos isso. E estamos desfrutando de todas as promessas que o Senhor fez para nós. Então, meus irmãos, quando eu vejo isso que está acontecendo entre o povo de Deus, entre aqueles que estão confessando a mesma fé em Cristo Jesus, essa tristeza, esse abatimento, essa preocupação com as coisas que hão de vir, quando a palavra nos fala, quem é aquele que pode acrescentar um côvado sequer no final do seu dia? Quem é aquele que pode sequer acrescentar um segundo na sua vida? Então nós estamos vendo pessoas sofrendo, pessoas ansiosas, mas pessoas que não podem e não têm o poder de controlar o futuro. Nós estamos aqui, né, na nossa cidade, no nosso estado, em uma quarentena de 72 horas. E eu já escuto cristãos, eu já escuto homens de Deus, empresários preocupados, porque a empresa vai ter que ficar fechada. Nós não sabemos quanto tempo ela vai ficar fechada. E mesmo que ficar fechada, há promessas para os filhos. O salmista diz que nunca viu um justo desamparado, nem a sua descendência mendigando pão. Nós precisamos entender, o Senhor nos compara à superioridade das aves. O Senhor fala para nós, olhem para os céus, olhem para os céus. Vocês acham que o céu parou? Vocês acham que as aves pararam e estão em casa também? Todos os dias eu acordo e escuto o canto das aves. Elas não estão preocupadas e elas não conhecem o Pai. Nós que conhecemos o Pai, estamos preocupados com o quê? Meus irmãos, nós precisamos prestar atenção à palavra do Senhor. Eu também tenho funcionários, eu também emprego pessoas, mas em nenhum momento eu fiquei ansioso,
Esse período para mim, se não fossem essas mortes que estão acontecendo, é um período fantástico. Um período onde eu posso ter mais tempo para ler a palavra, para meditar. É um período onde eu tenho usado para estar com os meus filhos, com a minha esposa. Antes, nesse mesmo período, os meus filhos tinham que ir para a aula. Eu tinha que ir trabalhar. Então, nós não estamos entendendo aquilo que o Senhor tem preparado para nós. É um tempo de ficar em casa, sim. É um tempo de ficar em casa, recolhido. Mas é um tempo de restauração de famílias. É um tempo de conversão entre pais e filhos e pais. É um tempo de estreitamento entre marido e mulher. Não é tempo de se preocupar com as coisas fora da nossa casa. Não é tempo de se preocupar com as coisas que nós não temos controle. É um tempo onde o Senhor tem mostrado aonde está o coração do homem. Aonde estiver o seu coração, ali também está a sua riqueza. É um tempo de se voltar à palavra do Senhor. É um tempo de falar, de viver aquilo que nós professamos. É um tempo de mostrar que nós cremos com o coração. É um tempo de pessoas que estão inseridas em ambientes onde empregadores são ateus. Empregadores não conhecem o Senhor, estão duvidando do Senhor. É um tempo daquela menina que foi levada como escrava para dentro da casa de Naamã. Fazer a parte dela, fazer a tua parte, fazer a minha parte. Nós precisamos confiar no nosso Pai. Nós temos visto milagres e maravilhas acontecendo todos os dias. Olha quem nós éramos. Olha quem o Senhor nos tornou hoje. E nós estamos preocupados com as coisas que vão ficar aqui. Nós estamos preocupados com a ferrugem. Nós estamos preocupados com o ladrão. Não, meus irmãos. É tempo de voltar. Eu tenho escutado grandes empresários falando em demissões, empresários cristãos, quando a palavra nos fala o quê? Primeiramente, faça um acordo, conversa com a pessoa, explica para ela, olha, a situação que nós estamos vivendo, eu não estou conseguindo, mas eu consigo te manter com tanto. É um momento onde você vai ter que viver com isso, mas o empregador, a mesma coisa. Eu tenho mudado os meus hábitos. Eu tenho deixado de comer aquilo que eu comia. Eu tenho deixado de fazer aquilo que eu fazia. Para que não me falte. É um tempo onde a sabedoria que o Senhor nos dá precisa ser colocada em prática. É um tempo de escutar o Senhor. É um tempo de se acalmar. Porque nós não estamos passando pela época de Jeremias. Nós estamos passando pela época de Ezequiel. Nós precisamos voltar para a palavra e escutar aquilo que o Senhor tem falado para nós. Para que nada tire o sorriso do nosso rosto. Para que nada tire a nossa paz. Para que nada tire a nossa alegria. Meus irmãos, é um tempo de nós mostrarmos quem nós somos. É um tempo de nós apresentarmos o nosso Pai às nações. É um tempo em que o Senhor preparou para que nós entrássemos no nosso quarto, fechássemos a porta. E ali o nosso Pai, que nos vê em secreto, recompensará publicamente. O que nós precisamos nesses tempos, meus irmãos, é demonstrar aquilo que nós conhecemos do nosso Pai. É apresentar o nosso Pai. Porque ninguém mais que um filho para conhecer o Pai. Então, meus irmãos, quando nós voltamos, continuando na palavra, Romanos 8, versículo 13 e 14, a palavra nos fala, porque se vocês viverem de acordo com a natureza humana, vocês morrerão espiritualmente. Mas se pelo Espírito de Deus vocês matarem as suas ações pecaminosas, vocês viverão espiritualmente. Pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus.
Então, mais uma vez, a palavra nos deixa muito clara que só são filhos de Deus aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus. E quando nós vamos para o livro de Gálatas, capítulo 5, Gálatas capítulo 5, versículo 16 ao versículo 26. O Espírito de Deus e a natureza humana. Ele começa assim: quero dizer a vocês o seguinte, deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana. O Senhor está falando, não obedeçam aos desejos da natureza humana. Eles vão continuar ativos dentro de vocês. Eles vão continuar tentando vocês, mas não obedeçam aquilo que eles estão falando. Não obedeçam aos desejos da natureza humana. Eu gosto muito dessa palavra desejo, porque eu faço uma diferenciação entre desejo e vontade. Vontade é aquilo que tem dentro de você. Desejo é aquilo que está na tua mente. Você olhou, você quer aquilo. Uma mulher, quando está grávida, ela tem desejos. E quando passa a gravidez, aqueles desejos já não fazem mais parte da vida dela. Uma pessoa, quando tem vontade, ela vai até o final. Ela vai até o final. Então o Senhor deixa bem claro, ó, isso que a natureza humana produz são desejos, é passageiro. Então vocês conseguem dizer não para isso. O Espírito Santo de Deus vai fazer com que vocês tenham poder para dizer não para isso. E ele continua, porque o que a nossa natureza humana quer é contra o que o Espírito quer. E o que o Espírito quer é contra o que a natureza humana quer. Os dois são inimigos. E por isso vocês não podem fazer o que vocês querem. Porém, se o Espírito de Deus que guia vocês, então vocês não estão mais debaixo da lei. Essa lei que ele se refere é a lei do pecado. Vocês não estão mais dominados por isso. Se o Espírito Santo de Deus é que dominar vocês, vocês conseguirão decidir. Ele decidirá por vocês. Agora, se vocês optarem pela natureza humana, vocês não são filhos de Deus. Vocês estão afastados do Pai. E aquilo que nós lemos no versículo 1, que não existe mais condenação para aqueles que estão unidos a Cristo, já não vai fazer mais o mesmo sentido. Então nós precisamos entender. Eu acredito que nós não vamos ter muito tempo para falar hoje, mas uma outra oportunidade, quem sabe, a gente possa estar continuando a falar tudo isso que o Senhor quer falar para nós nessa noite. Mas a mensagem, né, eu não vou me aprofundar tanto sobre os frutos, né, as coisas da natureza humana e os frutos do Espírito. Então, meus irmãos, o que nós precisamos entender é uma coisa muito simples. Que aquilo que Paulo diz aos romanos, que não há mais condenação àqueles que estão unidos em Cristo Jesus, essa afirmação, ela só é válida se aquela pessoa não age mais pela natureza humana. Se as coisas velhas ficaram para trás, se ela se tornou uma nova pessoa. Essa pessoa só não há mais condenação para as coisas que ficaram para trás, se essa pessoa ela não produz as coisas que a natureza humana produz. A palavra nos fala que as coisas que a natureza humana produz, elas são bem conhecidas. E o Senhor ele deixa bem claro aqui, as coisas que a natureza produz, mas o Espírito de Deus produz o amor. Não são coisas, não são objetos. Terminou, meus irmãos? Não? Vai ter? Ok. Então as coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas, elas são a imoralidade sexual. A imoralidade sexual, meus irmãos, nada mais é do que o adultério. Nada mais é do que a prostituição. Nada mais é do que o sexo entre pessoas não casadas.
nada mais é do que o homossexualismo. As ações indecentes nada mais é do que aquilo que o Senhor abomina, aquilo que não é correto, aquilo que não é inconveniente, aquilo que não é impróprio. Eu vou pedir aos irmãos que a hora que chegar no limite, vocês me falam aí que eu paro. Que aqui eu tô igual uma torneira aqui, cara. Tá saindo água viva. Então, a adoração, a impureza é tudo aquilo que contamina. O pensamento pode ser a impureza, o roubo, o homicídio, a cobiça, o desejo, as maldades, a calúnia, a arrogância, a idolatria. Então a idolatria, ela nada mais é do que aquilo que tira a tua atenção. A idolatria é, no momento em que o Senhor não é mais o primeiro, aquilo se torna uma idolatria. Tem muitas pessoas adorando o seu filho, muitas pessoas adorando o marido, a esposa, pessoas adorando um carro, a casa, a fazenda, os negócios. Isso é idolatria. Aquilo que tira a primazia do Senhor, aquilo que rouba a atenção, aquilo que leva o seu coração para um outro lugar. As feitiçarias, as inimizades, as brigas e assim sucessivamente. Eu quero falar um pouquinho sobre o fruto do Espírito para a gente encerrar e a gente abrir para que vocês possam estar conosco, para que vocês possam estar falando conosco. Então, no versículo 22, a palavra nos fala, mas o Espírito de Deus produz o amor. A primeira coisa que o Espírito de Deus produz é o amor. Porque o amor é Deus, Deus é o amor. Aonde não existe amor, não habita Deus. Então o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, esses são os frutos do Espírito. A humildade e o domínio próprio, agora nós temos. Antes nós não tínhamos domínio próprio, agora nós temos. Nós temos essa opção de falar não. E contra essas coisas não existe lei. As pessoas que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a natureza humana. Meus irmãos, eu nunca fui crucificado. Eu acredito que vocês também não. Mas deve doer muito. Então, quando o Senhor fala que nós devemos crucificar a natureza humana, é deixar para trás aquilo que não pertence mais para nós. E a coisa mais difícil é deixar para trás, não é deixar para trás coisas ilícitas. Aquilo que dói é deixar para trás coisas lícitas. Então é tempos, meus irmãos, aonde pessoas vão ter que abrir mão de relacionamentos. Pessoas vão ter que abrir mão de amizades, para que possam crucificar aquela velha natureza e partir para uma nova natureza. A natureza humana delas, junto com todas as paixões e desejos. Então as paixões é passageiro, o amor não, o amor dura para sempre. Os desejos, diferente da vontade, que o Espírito de Deus que nos deu a vida, controle também a nossa vida. Nós não devemos ser orgulhosos, nem provocar ninguém, nem ter inveja um dos outros. Meus irmãos, eu vou parar por aqui, para que vocês possam estar participando conosco. Isso aqui é um debate, isso aqui é um momento onde nós temos esse compartilhar da palavra. Então que o Senhor continue falando conosco, continue falando comigo, continue falando com você aí, e eu estou à disposição aqui para responder aquilo que gerou dúvida no seu coração. Muito obrigado, meus irmãos. Primeira pergunta foi feita pela Edneia Chardon. É uma dúvida dela. Deus freou o mundo para que todos olhem para si e o que estão fazendo? É uma dúvida que ela teve. Então a palavra nos fala, né, que o Senhor tem o controle de tudo. Ele tem o controle dos tempos,
Ele tem o controle de todas as pessoas. Tem o controle do mundo. Embora o mundo esteja sob o domínio das trevas, o Senhor tem o controle e nunca saiu do controle do Senhor. Então, a palavra nos fala que no mundo nós teríamos aflições. A palavra nos fala que quando começaria o princípio das dores, haveria peste, haveria guerra, rumores de guerra, haveria nações levantando contra nações, haveriam pais entregando seus filhos, filhos entregando seus pais. Então, pela palavra do Senhor, eu creio que isso é um começo. Isso que nós estamos vivendo vai se repetir com cada vez mais frequência. Então, o Senhor está nos preparando para aquilo que há de vir. Está nos preparando para os fins dos tempos. Então, o que o Senhor quer mostrar agora com essas primeiras crises é isso. Onde está o seu coração? Aonde está a sua confiança? Ele está dando oportunidade para que nós possamos ser revestidos pela palavra, para que nós não deixemos de ser enganados por ventos ou por doutrinas falsas, ou por falsos profetas, ou por falsos sacerdotes. Então eu creio sim, com base na palavra de Deus, que isso é um momento que o Senhor preparou e esse é só o princípio daquilo que há de vir. Então eu sou um pouquinho, eu sigo aquilo que o Senhor tem falado e eu digo a vocês, meus irmãos, que esse é só o começo. Coisas piores virão. Outra pergunta. Tenho algo que tem me acompanhado há muito tempo e não importa o que eu faça, e muitas vezes, quando eu largo, eu retorno a ocorrer. Provavelmente um pecado. Então, o que acontece? O que a palavra fala sobre o pecado? Se for isso, então, se vocês puderem descrever melhor para que a gente possa estar tentando responder aquela pergunta, aquela dúvida gerada. Então, se há algo que você abandona, mas é algo que você volta, então o que eu quero te dizer pela palavra, no momento em que nós somos cheios do Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus, ele nos dá poder, ele nos dá o domínio próprio, que sem ele nós não tínhamos. Só que a palavra fala também para nós que nós vamos continuar sendo tentados. Então a palavra fala o quê? Quando Caim e Abel estavam no campo, o Senhor chegou, Deus chegou para Caim e falou: Caim, o pecado jaz à porta, cabe a você dominá-lo. Mas Caim não dominou o pecado. Da mesma maneira, a palavra nos fala que o nosso maior inimigo ele está ao nosso derredor, esperando uma oportunidade. Então, o que eu tenho falado para as pessoas, então vamos dar um exemplo clássico, vamos supor que eu tivesse dificuldade com bebida, que o meu ponto fraco fosse a bebida. Então eu não passo perto da bebida. Eu não vou em festas, eu não vou em situações onde tenham bebida. Eu preciso fazer a minha parte, eu preciso evitar. Então se o meu ponto fraco é adultério, então eu vou me desligar de tudo aquilo que possa levar a uma próxima pessoa, a ambientes que contenham muitas mulheres, a situações que possam me fazer cair. Então nós precisamos entender que nós, mesmo tendo o Espírito Santo de Deus habitando dentro de nós temos que ter discernimento para que nós nos afastemos do pecado. Afastai-vos do pecado, resisti-vos e ele fugirá de vós. Era a última. Podemos encerrar? Meus irmãos, muito obrigado. Foi um prazer para mim estar aqui com vocês e espero que o Senhor tenha falado ao coração. Mais uma pergunta? Mais uma. Temos mais uma pergunta? Pergunta é: o Brasil vai abrir os olhos com relação ao grande investimento no templo? Em templos? Não, porque a visão do homem ela está às coisas naturais ainda, não às coisas espirituais. Mesmo com isso acontecendo, nós conseguimos ver que o que mais chamou a atenção da nação brasileira foi o dinheiro. Hoje todos estamos, no modo geral, nós filhos não estamos preocupados com isso. Mas o nosso presidente ontem deu um pronunciamento falando: o Brasil vai quebrar. Então, aonde está o coração?
está nas riquezas, nas coisas que estão aqui na terra. Então, infelizmente, ainda o povo de Deus não abriu o olho, e não vai ser isso que vai abrir os olhos do povo de Deus. Infelizmente, mais pragas virão, coisas piores sucederão nos próximos tempos, e só vai estar com os olhos abertos aquele que está recebendo do Senhor, aquele que está andando através do Espírito Santo de Deus. Amém? Então, meus irmãos, mais uma vez, muito obrigado. Amanhã nós continuamos. Um outro irmão ou irmã estará aqui. Amanhã vai ser a irmã Samela, que vai estar compartilhando com vocês aquilo que o Senhor colocou no coração dela. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus, eu agradeço pela tua vida e pela tua atenção. Amém.